Para encerrarmos os trabalhos, eu peço que suba ao palco o professor Franklin Marques, vogal do Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde. Sim. A doutora Mariana Mota Torres, vogal também do Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde. O senhor Presidente António Pimenta Marinho, por favor. E, por último, o Sr. Secretário de Estado Francisco Rocha Gonçalves. Sr. Presidente, escusa, aproveita já aqui e fica já. Bem, então, muito boa tarde. Sr. Secretário de Estado da Gestão da Saúde, professor Dr. Francisco Rocha Gonçalves, muito obrigado por estar aqui conosco, para nos acompanhar neste momento final. Sabemos bem o esforço que é para aqui estar presente. Quero também cumprimentar antigos presidentes, o nosso primeiro presidente, o professor Rui Nunes, já cá estivemos durante a manhã também o senhor diretor executivo e ex-presidente da Entidade Reguladora da Saúde, o professor Álvaro Almeida, ex-vogais da Entidade Reguladora da Saúde, membros do Conselho Consultivo atuais e outros que integraram ao longo dos anos, destes 23 anos, a Entidade Reguladora da Saúde, excelentíssimo senhor Presidente do Conselho de Administração da ERIS de Cabo Verde, excelentíssimos colegas de outras reguladoras, nomeadamente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, senhor Presidente da Comissão Nacional para a Humanização dos Cuidados de Saúde, senhor Presidente da AIMA, caros colegas dos Conselhos de Administração do LS e do IPO, a professora Raquel Duarte, diretora do Centro Regional de Saúde Pública, representantes da IGAS, a senhora professora Joana Araújo, do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, a senhora vice-presidente do Conselho da CCDR Norte, doutora Ana Lemos Gomes, o senhor diretor da Unidade Regional do Norte da ASAI, doutor Gil Couto, o senhor bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Biólogos, representantes da Ordem dos Engenheiros e da Ordem dos Fisioterapeutas, a doutora Kerstin do ICAD, representantes da SPMS, o seu diretor executivo da Health Portugal, Joaquim Cunha, o seu coordenador nacional de saúde oral do SNS, presidente da Associação de Jovens Médicos, presidente da Associação Nacional de Freguesias, representantes da Associação Nacional de Farmácia, senhor presidente da Associação de Farmácias de Portugal, a senhora presidente da FNAM, representantes da Federação Nacional de Prestador de Cuidados de Saúde, a Associação dos Físicos Médicos, Santa Casa Misericórdia de Lisboa e senhores provedores de Santas Casas das Misericórdias aqui também presentes, excelentíssima também Comissão de Trabalhadores da Entidade Reguladora da Saúde, caras e caros congressistas e que aqui estão presentes e outros que assistem remotamente. Eu citei estas entidades porque é um orgulho para nós referir as entidades que não foram obrigadas a estar aqui presentes, mas que nos acompanharam ao longo do dia. É uma honra e uma enorme responsabilidade fazer esta intervenção na sessão de encerramento desta conferência que é presidida pelo Sr. Secretário de Estado da Gestão da Saúde, que nos honrou com a sua presença. O lema da conferência foi refletir sobre a regulação da saúde no futuro. E por isso convidamos interlocutores de outros países com outras visões e que nos ajudaram com as suas intervenções a pensar o futuro. Tivemos excelentes preletores e personalidades relevantes na vida pública nacional e europeia, a quem quero deixar os sinceros agradecimentos pela generosidade com que acolheram os nossos convites. Tivemos pena de não ter cá fisicamente o senhor subdiretor-geral da OMS para a Europa e a senhora diretora-geral adjunta para a saúde na DGS e Segurança Alimentar da Comissão Europeia, mas como ela explicou, tivemos que alterar o programa 3 vezes, mas mesmo assim não foi possível e à última da hora só pôde estar online. Também tivemos pena de não ter aqui ninguém da Care Quality Commission do Reino Unido. Há 3 anos que andamos a tentar trazê-los, havia a garantia de que estariam hoje presentes, mas por limitações internas
isso não foi possível. Encerrados que estão estes trabalhos, aqui ao lado, noutra sala, temos a decorrer o Congresso da SINC, que reúne participantes de 10 nacionalidades e onde também se discute o futuro da regulação. Posso dizer que nos sentimos recompensados pela decisão que tomamos quanto à periodicidade anual destas conferências, mas também com o amplo debate e reflexão efetuados que serão muito úteis para o desenvolvimento do nosso trabalho de regulação e para a nossa aprendizagem. A ERSE tem tido a missão clara de proteger os utentes e, ao mesmo tempo, acompanhar a transformação do setor. E, por isso, também temos em curso um estudo da efetividade da ERSE. Nós precisamos de medir qual é o impacto do trabalho da ERSE. Temos uma colaboração com a Faculdade de Economia do Porto e, por vicissitudes várias, ainda não foi possível apresentar e divulgar este trabalho, mas pensamos fazê-lo a curto prazo. Mas gostaria aqui de destacar algumas ideias-chave que consideram importantes. Quero começar por dirigir algumas palavras aos trabalhadores da ERSE. Nada do que alcançamos ao longo dos 23 anos seria possível sem o profissionalismo e a dedicação das nossas equipas. A ERSE é hoje uma instituição respeitada porque tem trabalhadores altamente qualificados que conhecem profundamente as realidades técnicas, jurídicas e sociais da saúde. E, por isso, o reconhecimento da sua competência é essencial. São eles que asseguram diariamente a confiança dos cidadãos na regulação, que analisam situações complexas e que encontram soluções equilibradas. Portanto, o nosso obrigado e também os nossos agradecimentos a todos aqueles profissionais que participaram no trabalho preparatório e durante o dia de hoje nesta conferência, e também um agradecimento às pessoas que trabalharam aqui na linguagem gestual. A ERSE conhece e acompanha com atenção e cuidado a inovação, a realidade técnica, jurídica e social da saúde. A ERSE tem também a capacidade de conhecer muito bem os prestadores de cuidados, independentemente de serem públicos, privados ou do setor social. Esse conhecimento não é meramente burocrático, é um conhecimento próximo que resulta da análise de dados, da supervisão do terreno, da disponibilidade permanente e do contacto direto com instituições e cidadãos. Graças a isso, conseguimos intervir de forma justa e proporcional, promovemos a melhoria contínua dos serviços e podemos antecipar riscos que possam comprometer o acesso aos cuidados de saúde de qualidade, com segurança e em tempo útil. Por isso, temos sempre uma atenção especial com requisitos de qualidade e segurança a quando do licenciamento. A capacidade que temos para assumir novas responsabilidades. Ao longo dos anos, a ERSE nunca falhou quando lhe foram atribuídas novas responsabilidades. Exemplos claros: há alguns anos a ERSE passou a realizar os licenciamentos de estabelecimentos hospitalares. O ano passado, passámos a ter a responsabilidade pela proteção radiológica, um tema central para a segurança dos utentes e dos profissionais. E, mais recentemente, passámos a constar da lista de entidades responsáveis pela verificação do cumprimento do Regulamento Europeu da Inteligência Artificial. Estes novos desafios mostram que a confiança no regulador da saúde é sólida. Mostram também que somos uma instituição com capacidade de adaptação, preparada para a inovação e com resposta em áreas críticas para o futuro da saúde. A ERSE tem consciência de que a burocracia excessiva é um obstáculo para a eficiência e para a inovação. Por isso, estamos a preparar-nos para apostar cada vez mais na simplificação de processos, numa maior digitalização e na desburocratização. Mas simplificar não significa relaxar nas exigências. Significa também transferir responsabilização para as entidades prestadoras. Cada instituição deve assumir a sua responsabilidade individual e empresarial na garantia da qualidade e segurança. O nosso papel é assegurar que essa responsabilização se traduza em benefícios claros para os utentes e para o sistema de saúde. Como todos sabemos, não cabe à ERSE fazer a legislação. Por isso esperamos que a burocracia seja eliminada
pelo trabalho feito pelos diferentes ministérios. A ERS sempre defendeu esta posição, que pensamos que também é consensual para os prestadores da simplificação e do combate à burocracia. Por fim, não podemos esquecer a regulação económica. A concorrência no setor da saúde é sinónimo de inovação e eficiência, mas esta deve ser sempre saudável e nunca retirar direitos nem limitar o acesso em tempo útil e em segurança. A missão da ERS é precisamente equilibrar, proteger os utentes e, ao mesmo tempo, permitir que os diferentes modelos de gestão coexistam em benefício do sistema no seu todo, mas com ética e sem subversões. Uma concorrência saudável, com garantia de pluralidade e livre escolha, com base na qualidade de serviços. Uma concorrência com atenção particular às situações que indiciem distorções ou restrições à concorrência, ao acesso aos cuidados de saúde, à legalidade de funcionamento dos prestadores de cuidados de saúde, à transparência do seu funcionamento ou da relação entre estes e as entidades financiadoras ou com os utentes de cuidados de saúde. E, claro, terá de haver a monitorização contínua. Temos de ter uma atuação baseada em indicadores, reclamações e avaliação do desempenho das unidades de saúde. Por isso, há bocado já foi apresentado o novo Sinas Mais, que designamos assim porque ele será obrigatório, será aplicado a nível nacional, será aplicado a todos os setores e terá novas dimensões. Cientes também desta evolução, estamos a dar passos importantes na área da publicidade. Já nos comprometemos a fazer uma proposta de alteração da legislação que já tem vários anos e não se adapta aos tempos atuais, mas também estamos a criar um observatório da publicidade em saúde e que estamos na fase final da constituição deste grupo de trabalho para termos um conselho estratégico com funções de caráter consultivo que possa colaborar na concretização destes objetivos, que envolve a sociedade civil, a academia e as organizações do Estado que têm atuação nesta área, a Direção-Geral do Consumidor, a Direção-Geral da Saúde, a ANACOM, universidades, etc. Em síntese, a competência das nossas equipas, o conhecimento profundo do setor, a capacidade de assumir novas responsabilidades, a aposta na simplificação com responsabilização e a regulação económica equilibrada são alguns dos pilares que sustentam a ação da entidade reguladora da saúde. O futuro da regulação em saúde será exigente para todos, mas estamos preparados para assumir as nossas responsabilidades estatutárias. Nós também pensamos e vamos lançar, e está na fase final de produção, anualmente um relatório sobre o sistema de saúde em Portugal, publicação anual, com a primeira edição a ser lançada a muito curto prazo e que fará, de certeza, a diferença nas publicações nesta área da saúde. O nosso compromisso é claro, proteger os utentes e contribuir para um setor mais justo, mais inovador e mais sustentável. Agradecemos muito a participação de todos e espero que tenham gostado desta conferência. Quanto a nós, os objetivos foram conseguidos. Muito obrigado e bom regresso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Chamo então agora ao palco o Secretário de Estado da Gestão da Saúde, Francisco Rocha Gonçalves. Boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Administração da ERS, Dr. António Pimenta Marinho, aos antigos presidentes, aos vogais, aos antigos vogais. Noutra qualidade, o professor Álvaro Almeida, agora diretor executivo do SNS, Dr. Eduardo Pinto da Silva, representante de Portugal junto das Nações Unidas em Viena, o nosso congénere, o Sr. Presidente da Entidade Reguladora Independente de Cabo Verde, Dr. Eduardo Tavares, Dr. Pedro Portugal Gaspar, Presidente da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, Dra. Catarina Sampaio Ventura, Coordenadora da Unidade de Direitos, Liberdades e Garantias da Provedoria de Justiça. Demais representantes de instituições públicas, de ordens profissionais, de associações de doentes, da academia, sociedade civil,
Sintam-se todos cumprimentados, saudados e, sobretudo, gratos pela vossa presença naqueles que enunciei. Senhoras e senhores, é uma honra estar aqui com vossas excelências e estar aqui, tomar a palavra e representar a Senhora Ministra da Saúde, o Governo de Portugal, no encerramento desta conferência dedicada ao futuro da regulação em saúde. E a saúde não é apenas mais um setor de atividade. É, na expressão de Kenneth Arrow, um domínio em que as condições necessárias ao funcionamento de um mercado competitivo puro não estão presentes. E é por isso que a regulação surge, não como um acessório, não como uma condição de justiça, de eficiência, mas, acima de tudo, como um fator de confiança. No nosso tempo, em que a confiança nas instituições se revela frágil, a regulação independente assume-se como um pilar de um contrato democrático. Sem regulação sólida, não há confiança. Sem confiança, não há coesão social. E sem essa coesão social, não haverá nunca sustentabilidade possível para os sistemas públicos de saúde e, no limite, para a própria qualidade das democracias. A entidade reguladora da saúde, desde a sua fundação, tem sido o garante dessa confiança. O garante de os utentes não serem discriminados, de que as unidades cumprem padrões mínimos de segurança, de que a concorrência é exercida dentro de limites justos. Mas hoje, aqui, debatemos muito mais do que o presente. Debatemos a necessidade de projetar a regulação para um futuro que vem em mutações rápidas. Senhoras e senhores, se recuarmos à tradição europeia, a tradição da regulação em saúde nasce para corrigir falhas de mercado, mas também para proteger valores constitucionais. Em Portugal, esse equilíbrio traduz-se na defesa simultânea de pelo menos 3 princípios. Proteção dos direitos dos doentes, dos utentes, em particular o garantido acesso universal e não discriminatório, a promoção da qualidade e da transparência, essenciais para compreendermos os sistemas complexos aonde trabalhamos, e o equilíbrio económico-financeiro, condição de sustentabilidade. Porém, hoje, estes princípios enfrentam desafios novos. O da transformação digital, da inteligência artificial, os big data clínicos, as telemedicinas, dentro de portas, os cuidados transfronteiriços, que não caberiam num quadro regulatório tradicional e antigo. Também o envelhecimento demográfico, a pressão financeira, a questão da emergência climática exigem que esta regulação deixe de ser apenas reativa para se tornar, sobretudo, antecipatória. O futuro da regulação passará, por isso, por 3 deslocamentos fundamentais. De uma regulação centrada na violação ou verificação de regras para uma regulação orientada para resultados. De uma atuação isolada para uma atuação em rede, nacional e internacional. E de uma lógica de proteção mínima para uma lógica de promoção ativa da confiança e da qualidade. E de tudo isto sei que vos foi sendo dada nota ao longo do dia, em particular na comunicação completa que consegui ouvir do Sr. Presidente. Porém, ou apesar disto, não estamos sós nesta reflexão. A OCDE, a Organização Mundial de Saúde, a União Europeia têm vindo a identificar um conjunto de desafios internacionalmente estabelecidos em matéria de regulação em saúde. De novo, garantir equidade no acesso, em contextos de desigualdades sociais cada vez mais persistentes, acompanhar a inovação tecnológica sem, contudo, bloquear a sua difusão, mas prevenindo riscos éticos e de segurança, assegurar a sustentabilidade financeira perante o aumento de despesa em saúde e a pressão sobre a generalidade dos sistemas públicos, reforçar a accountability e transparência, protegendo cidadãos contra abusos de mercado ou contra a opacidade em processos decisórios, promover a cooperação internacional enfrentando riscos globais que vão desde as pandemias aos fluxos de dados clínicos entre fronteiras. Portugal partilha plenamente estes desafios e a entidade reguladora de saúde, pela sua independência, está em posição de os transformar em oportunidades. Oportunidades de reforçar a cidadania em saúde, de modernizar o Estado e reposicionar Portugal na frente do debate regulatório na Europa. E a propósito da dimensão económica e social, a saúde
é um setor que representa 10% do PIB, na Europa e em Portugal, e emprega milhões de profissionais. A regulação não pode ignorar esta dimensão. Regular a saúde é também regular mercados, cadeias de valor completas, modelos de financiamento complexos e exigentes e relações laborais. Stiglitz lembrou que a economia só é eficiente quando as regras são justas. E esta é a essência do papel regulador, assegurar que a busca de eficiência não sacrifica a justiça e que a proteção de direitos não compromete a sustentabilidade. Quase encerrando. Uma segunda reflexão para o nosso percurso, a de que a regulação não pode ser vista apenas como uma vigilância sobre o presente. Ela deve ser compreendida como uma instituição de futuro, tal como o título da conferência deste ano anuncia. Num país em que o envelhecimento ameaça a coesão social, em que as desigualdades territoriais podem condicionar o acesso a cuidados e em que a inovação tecnológica pode levantar dilemas éticos que são inéditos, pois será a regulação que nos pode oferecer nestes quadros estabilidade, previsibilidade e, sobretudo, confiança. E aqui reside, para a entidade reguladora da saúde, o seu valor político mais profundo, o de proteger a saúde, sendo que fazê-lo também protege a democracia. Montesquieu dizia que a liberdade é esse direito de fazer tudo o que as leis permitem. E no nosso tempo poderíamos acrescentar: a confiança é esse direito de esperar que as instituições cumpram com o que prometeram. E é essa confiança que a regulação deve assegurar. A confiança de que não haverá discriminação no acesso a cuidados. A confiança de que os novos tratamentos e tecnologias são seguros. E a confiança de que os recursos políticos são utilizados de forma justa e eficiente, sendo certo que este papel é partilhado com tantas outras instituições e, designadamente, do Ministério da Saúde. Em conclusão, minhas senhoras e meus senhores, a entidade reguladora da saúde tem hoje uma missão exigente: continuar a proteger, mas também transformar, continuar a fiscalizar, mas também antecipar, e continuar a ser independente, mas também profundamente ligada aos cidadãos e às suas expectativas. Portugal precisa de regulação e de uma regulação sóbria, firme e inovadora, que não se limite a corrigir falhas, mas que desenhe soluções, que não reaja a crises, mas nos ajude a evitá-las. E a regulação em saúde, concretamente, será, em última análise, essa arte de equilibrar coisas tão diversas como liberdade, responsabilidade, inovação, prudência, eficiência, justiça. Esta arte e este equilíbrio que vem praticando, Dr. Pimenta Marinho, possam continuar a fazê-lo hoje e no futuro. Muito obrigado.